solução. Para que as nossas ONGs, de fato, elas possam se cadastrar para ser certificada, que é muito importante para que a gente possa, aí no futuro, além de estarem legalmente credenciados, a gente possa celebrar qualquer outro tipo de colaboração técnica ou de convênio, eles estarem certificados legalmente e aptos a exercer essa parceria. Então, isso é fundamental para a gente dar continuidade no projeto que a gente quer, ampliando dessa gestão pública, ampliando algumas políticas públicas junto com o terceiro setor. Então, é fundamental para que nós, os conselheiros, ajudamos aí a divulgar isso e incentivar essas entidades a fazerem a sua certificação. Nesse exato momento, nós temos três entidades, 3 ONGs já se cadastraram, o Resgate Cambuí já está ok, inclusive já assinei até o certificado, e aí nós temos mais 2 inscrições, a Assuma, da Cláudia Meriz, e a Apaviva, da Angela Podolski. Lá dentro do Diário Oficial da Resolução que nós publicamos, no artigo 3º, fala das ONGs de proteção animal. E nesse momento ainda nós não temos nenhuma entidade ligada à questão de proteção animal certificada. Então, é uma das grandes demandas que a gente, além de todas as questões ambientais, né, a de proteção animal, e é da onde, inclusive, vinha uma crítica muito forte para que a gente fizesse essa ação, né, nenhuma até agora se certificou para que a gente possa estabelecer algum tipo de convênio, algum tipo de trabalho em conjunto, que a gente já tem projeto nessa área. Além disso, para eles estarem aptos também, todas as entidades, a receber recursos de emenda impositiva, quando o deputado, o vereador, olha, vou mandar para essa entidade aqui, ela está apta a executar a emenda, olha, ok, está certificada. Então, é fundamental para a gente ter esse mapeamento da importância desse terceiro setor na gestão pública. Tá? Então, conto muito com a colaboração de vocês. Tá ok? E aí também eu gostaria de aproveitar aqui e falar que a gente deu um grande avanço muito importante na causa animal, e agora nossos animais já tinham, através um pouco mais restrito, porque a gente tinha apenas temos 4 veterinários no nosso município, mas os nossos animais resgatados pelo SAMU Animal, ou por abandono, ou por atropelamento, enfim, ou por maus tratos, eles eram atendidos 24 horas, o atendimento no SAMU já chegava, estabilizava o animal, e aí, se tivesse necessidade, o veterinário do SAMU fazia ligação para o nosso veterinário de plantão, que estava sob aviso, e ia até o departamento para dar continuidade no atendimento ao animal. Assinamos um convênio histórico com a Universidade Pontifícia Católica PUC, que agora nós temos a clínica veterinária importante, senhores conselheiros, para que nesse primeiro momento, para atendimento dos animais resgatados pelo SAMU, que são ou via DPBEA. Então, a porta de entrada na clínica veterinária 24 horas da PUC é somente animais resgatados pelo SAMU ou que já estão abrigados dentro do nosso Departamento de Proteção Animal. Também eu gostaria de dar uma notícia aqui muito boa. Nós tivemos aí no dia 6 e 7 de fevereiro. Fevereiro, nós já estamos em março. Olha, gente, que loucura, já estamos no mês 3. Nós abrimos um primeiro edital do PS Águas, que é um dos projetos mais importantes que a gente tem no nosso município, recuperação de nascentes, recarga do nosso aquífero, né? Todos vocês já sabem como que é esse programa. E nós, no primeiro edital, tivemos 9 inscritos, abrimos um segundo edital, porque a gente tem 30 vagas, e nesse segundo edital mais 14, então somando aí 23 inscritos, e se encerrou o prazo aí no dia 28 de fevereiro, o prazo para
que tinha para as pessoas se inscreverem no programa PS Águas. E aí depois eu vou dar, mas passamos aí então mais 23 propriedades rurais credenciadas no PS Águas, que é um avanço muito importante para as nossas nascentes aí, recuperação de áreas degradadas. E é importante ressaltar, né, que esse é um... Se eu fosse dono de uma propriedade rural, eu queria me inscrever no programa, porque eu faço a recuperação da área degradada, faço a recuperação das nascentes, sem custo, e ainda vou receber um dinheiro por isso. Então, isso é muito importante. Eu acho que é um incentivo muito grande para os agricultores do nosso município. Também eu queria aqui falar sobre uma notificação que nós tivemos no Ministério Público, determinação do Dr. Arthur Antônio Tavares Moreira Barroso sobre aquela ação civil pública que corre... Cadê o número mencionado aqui? É esse aqui. Esse número todo. Que é o número do processo 10.39.59.254. Vou repetir. 10.39.254-09, par 2023, 8260114. Tá? Essa reunião foi pedida pelo Ministério Público para o dia 19/3 e foi convocada e convidada a Seclimas, Secretaria de Urbanismo, de Justiça e também o conselho nosso, o convite do nosso conselho gestor aqui da APA Campo Grande. Tá? Eu vou fazer uma convocação para que o representante do conselho gestor da APA, o nosso vice-presidente, possa comparecer nessa reunião, porque eu já tenho um agendamento importante também no Ministério do Meio Ambiente, em Brasília. Nessa data eu estarei em Brasília, então, já com agenda marcada mais de 30 dias de antecedência, eu não consigo me ausentar dessa agenda, que também é importante, então eu vou pedir, né, para o nosso vice-presidente representar o nosso conselho lá. Fala da presidência, isso. Vamos ver se eu tenho... opa, isso daqui é muito importante, ó. Que é a nossa oficina do Parque Natural Municipal do Jatobás, que vai acontecer no dia 14/3 agora, ou seja, não esse sábado agora, no outro sábado, das 9 às 12 horas, no local, Salão de Festa do Condomínio Bem Morar, no Felicidade 2, na Rua Major José Ananias Nogueira, 770, Residencial Vila Parque. Tem mais alguma coisa aqui? Boa, vamos falar de coisa boa. Vamos falar do projeto político-pedagógico que vai estar sendo tratado? Por favor. Tá. Gente, vocês vão receber um convite através do CONDEMA para a participação do projeto político-pedagógico do CIA do Parque do Campo Grande. Como vocês sabem, é o CONDEMA, né, que por não ter o seu conselho próprio, o parque, é o CONDEMA que atua nesse momento, mas o convite se estenderá a vocês, eu enviarei um e-mail para a próxima reunião de trabalho entre Comissão de Matas do CONDEMA e a Unidade de Conservação aqui da Seclimas. Bom? Então, presidente, nos seus informes eram essas as falas, então a gente pode passar para o próximo item, né? Podemos passar. Então, eu continuo aqui. É a aprovação da ata. Nós temos duas. Na verdade, uma da reunião ordinária de 3 de dezembro de 2025. Aqueles que concordam com o teor da ata permaneçam como estão, contrários e abstenções, por favor, se manifestem. Nenhuma manifestação no chat, nenhuma manifestação. Então, aprovado por todos os conselheiros a ata de 3 de dezembro.
A ata referente a 4 de fevereiro, a gente teve a reunião, não fizemos nenhuma deliberação porque não havia quórum, mas como houve uma conversa entre nós, eu registrei em formato de ata e também segue para aprovação. Aqueles que concordam com o texto permaneçam como estão, contrários a abstenções, por favor, se manifestem. Eu me abstenho, a Kátia não estava presente, tá bem? Sim, Geraldo, muito obrigada pela sua abstenção. Então, sem nenhum outro registro, a gente considera também essa ata informativa aprovada. Muito obrigada. Informes das câmaras técnicas, presidente. Então, no terceiro item de pauta nossa, o Marcos, Joaquim, o nosso famoso Marcão, que está em tudo quanto é lugar, vai fazer os nossos informes da Câmara Técnica, por favor. Marcos Joaquim, mais conhecido como Marcão. Boa tarde a todos. Obrigado, presidente. Queria informá-los que foi decidido pela GT, em conjunto com a DLA, né? Com o Benê, da gente estar combinando uma vistoria o mais rápido possível, de ser sincero falar para vocês, para estar conhecendo alguns problemas que estão tendo nos loteamentos, né? Que tem algumas coisas que precisam corrigir, né? São 12 empreendimentos. Por que eu quero falar dos loteamentos e dos empreendimentos? Porque não são ilegais, tá? São loteamentos regulares que precisam, às vezes, fazer algumas correções exatamente para não afetar ter nenhum impacto no meio ambiente e muito menos alguns impactos de vizinhança, como muitos andam vendo na televisão, acontecimentos em Minas Gerais, de casas caindo, pessoas morrendo, né, dentro de suas casas, soterradas e assim por diante, porque a gente pede sempre moradia digna. Então a gente marcou essa reunião. Mas quero também deixar claro que teve uma visita anteriormente com o ex-presidente secretário Rogério Menezes, qual a gente viu, né, na época a Estância Pantanal ainda pequenininha, e hoje a Estância Pantanal está bem grande, fechou até uma estrada que tinha antes de acesso, né? E dos dois lados dos lagos, criou esse empreendimento, o qual eles colocaram nomes de ruas, de animais silvestres, né, do Cerrado. E aí a gente precisava saber como que aconteceu esses nomes de rua cair no Google, né, com nome de rua, com CEP do Google e outras coisas a mais. Como que aconteceu, né? Porque, por exemplo, no Sítio dos Lagos não tem nenhum nome de rua, e na Estância Pantanal, dos dois lados, tem agora nome de rua, e sendo um loteamento totalmente legal, até mesmo sentenciado judicialmente sobre isso, né? Questões que a gente precisa alinhar, entender e saber o que está acontecendo, exatamente para não dar opinião particular e sim opinião legal, né? E aí era isso que eu queria passar para vocês, a necessidade dessa urgência, mas também passar para vocês que a gente não é contra os empreendimentos imobiliários que respeitam a lei ambiental e os impactos de vizinhança. A gente é contra aqueles que estão desrespeitando a lei ambiental e os impactos de vizinhança. Exatamente para valorizar o profissional da arquitetura, da engenharia, os construtores do Sindicato da Obra Civil,
como os pedreiros, eletricistas, pintores e muitos outros, jardineiros até, tá? Para quê, gente? Para a gente exatamente incentivar mão de obra, trabalho, renda, sustentabilidade e moradia digna. O que é essa moradia digna? Uma moradia que a pessoa vai entrar e não vai morrer ali na primeira chuva. Era isso que eu tinha para dizer a todos sobre o licenciamento, o GT de licenciamento ambiental. E a gente está na guarda agora do Benê fazer esse agendamento o quanto antes, exatamente para a gente, de uma forma construtiva, né, mostrar para construtoras que a gente precisa ser amigo do meio ambiente, porque a emergência climática está aí e vidas valem muito mais do que bens. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigado. Ô, Marcos, está registrado aqui, eu vou... A nossa coordenadora de fiscalização, ela está voltando de férias a semana que vem, e aí nós já vamos agendar, e eu quero ver o dia que for essa vistoria, se eu puder, eu vou acompanhar também, viu? Tá bom? Tem mais algum conselheiro agora? Então vamos para fala dos conselheiros, por ordem de inscrição. Vai lá, mano. Tá bom. Por favor, quem precisar, por favor, pede a palavra que a gente vai chamando por ordem. Marcão, pode começar. Queria falar sobre tanto a APA Campo Grande quanto os parques, né? Eu fiquei sabendo que teve visita do Condema na APA Campo Grande, mas não tive conhecimento do teor, do que foi feito, nem nada, porque dessa vez eu não consegui assistir a reunião do Congeapa, do Condema, né? E aí, eu quero dizer bem claro a vocês, há necessidade de pessoas para falar do Parque Campo Grande e do Parque Jatobá, pessoas que conhecem o local, que saiba das dificuldades do local, exatamente para não falar nenhuma coisa errada e não ser surpreendido até, exatamente para não colocar conselheiros em xeque de uma forma, não que a pessoa está mentindo, mas sim que a pessoa às vezes não sabe do que está falando. Então, eu quero dizer bem claro para vocês que há necessidade de pessoas conhecerem realmente o território e explicar bem claro para vocês. Por exemplo, eu levei o pessoal da GeoBrasilis no Parque Campo Grande para conhecer todas as demandas do Parque Campo Grande e mostrar onde que é a reciclagem da construção civil e onde que é o delta. É claro, somos contra o delta? Somos. Somos contra a reciclagem de construção civil? Somos, mas não somos contra a cooperativa que tem de reciclagem da construção civil. Exatamente para ela estar reciclando aquele lixo, e aquele lixo não ir... o lixo, quero dizer, né, materiais recicláveis, para aqueles materiais não irem parar no meio ambiente, não ir parar nos rios, não ir parar em lixão, onde muitos, infelizmente, fazem descartes ilegais. Eu não falo nem regulares, eu falo ilegais, porque existe lei que proíbe o descarte irregular, né? Então, quando a pessoa faz o descarte irregular, eu já falo que é um descarte ilegal. E dizer a vocês que se a gente for falar de coisas, de assuntos, né, pertinentes da região, colocar pessoas que conhecem a região para falar exatamente com a fundo, com fatos e causa, mostrando exatamente o impacto, né? Sobre a reciclagem de construção civil, não cabe mais nada ali naquele território. E, ao mesmo tempo, eu sei que tem empreendimento aprovado ali, né? E
que está preparado para sair o empreendimento. Não sei se está aprovado ou não, mas e tem desenhos nos mapas de rua e tudo mais, só que tem um ponto lá que ainda tem a horta, né? E vai ser triste perder a horta e entrar em empreendimentos nesses locais. Fora que mostrei para a GeoBrasília muitas coisas que muita gente não acreditava naquilo que eu falei nos encontros, como criação de gado e criação de cavalos dentro de parque da área da prefeitura. Não é nem a área da área particular, a área da prefeitura. E mostrei também onde está tendo o descarte de entulhos encostado ao parque, onde antigamente era a área do parque. E aí mudaram a cerca, mudaram coisa, e estão fazendo um grande aterro lá de entulho, o qual máquinas de terceirizada da prefeitura está indo lá abrir a entrada exatamente para ver esse descarte. É triste ver isso daí, porque vai lixo para o Parque Campo Grande e há uma certa preocupação dos ambientalistas da região. Sobre a divulgação do PSA Águas e das inscrições, eu estou compartilhando. Muitas pessoas eu sei que não estão compartilhando. Até mesmo pessoas do Condema não vejo compartilhar. Então seria bom até mesmo pessoas do Condema compartilhar os cadastros das entidades. E quero também dar uma ideia para o presidente sobre a questão de entidades. Tem entidades cadastradas na ração, recebendo ração do DPB, entidades que não tinham nenhuma irregularidade, e entrar em contato com essas entidades para fazer o cadastro, né? Seria bom fazer o chamado também por telefone, explicar a necessidade do bom de fazer esse cadastro exatamente para poder participar dos conselhos e, ao mesmo tempo, estar recebendo as emendas parlamentares. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigado. Ô Marcão, deixa eu só aproveitar, não tem nenhuma entidade que faz combate a incêndio florestal e tal também, que a gente, como ONG, para a gente... Então, como todos sabem, até mesmo todos aqui do grupo, eu saí das brigadas, né? Hoje eu sou um brigadista independente, exatamente para não colocar nenhuma brigada em risco de perseguição política e pela tristeza, né? De acontecer o que aconteceu em 2024, o Quaren teve de atuar em revelia exatamente para proteger Pico das Cabras, proteger o Campo Grande e proteger a Serra dos Cocais. Era isso que eu tinha para dizer, e aí, infelizmente, existem entidades, mas eu não sei o interesse delas de fazer esse cadastro, devido ao passado triste que tem com a Prefeitura de Campinas. Tem mais algum inscrito ou não? Mais nenhum conselheiro queira falar, ninguém se inscreveu, mais alguém? Aproveitando enquanto isso aí, ver se alguém queira falar, deixa eu dar uma nota importante também, que eu não falei na fala da presidência. Está acontecendo aí no Campo Grande, a castração começou ontem. Nós vamos ter 5.000 castrações de cães e gatos, que vai desde ontem, em 3/3, até dia 17/3. Boa parte das pessoas já se inscreveram. Se tiver alguém que não se inscreveu para fazer a castração, vá até o local, vai lá, vai ter um pessoal lá, vai fazer, vai pegar as orientações, faz a inscrição, porque o animal tem que passar por um procedimento de dieta antes de passar pelo processo, que aí ele vai agendar lá dentro desse período também para fazer essa castração, tá bom? Ela acontece lá no ginásio Jorge Mendonça. Então, do dia 3 ao dia 17, essas 5.000 castrações são originadas numa parceria de emenda parlamentar com o deputado federal Bruno Lima, tá bom? E o Ministério do Meio Ambiente. Parece que o Marcão deu a mão aí. Isso, ele pediu a palavra novamente, por favor, Marcão.
E seria bom que a Secretaria do Clima, junto com o DPBE, fizesse a divulgação e aí marcasse até mesmo os conselheiros nos comentários para a gente ajudar a divulgar, né? Algumas coisas que está sendo divulgado pela Secretaria do Clima, que eu mesmo aprovo, né? Como PSA Águas, como a questão do cadastro das entidades, como algumas ações de resposta de emergências, como está sendo feito em parceria com a Defesa Civil, eu direto estou compartilhando. Aí seria bom se a Secretaria do Clima também divulgar, a gente divulgava de lá, tá bom? Tá bom, Marcal, nós vamos fazer essa observação, nós vamos intencionar a comunicação, então, com os conselheiros com relação aos programas, tá bom? Mais alguém? Exaurida todas as pautas do dia, sem nenhuma manifestação de nenhum conselheiro, então, eu declaro encerrada a 42ª reunião ordinária do CONGEAPA Campo Grande. Boa tarde a todos, que tenhamos aí um ótimo meio e fim de semana. Abraço a todos. Deus abençoe. Boa tarde, Boa tarde a gente. todos. Muito obrigada, viu?